A Isca de Satanás, John Bevere, capítulo 13. Escapando da armadilha. Atos 24:16. Por esse motivo me esforço, sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. É necessário esforço para nos mantermos livres da ofensa. Paulo compara isso a um exercício. Às vezes, as pessoas nos ofendem e não é difícil perdoar. Exercitamos nosso coração para que esteja em condições de lidar com a ofensa. Assim não ocorre o risco de um dano permanente. Alguns estão condicionados a obedecerem a Deus, exercitando seu coração. O nosso grau de maturidade determina a forma como vamos lidar com a ofensa sem sofrer danos. Algumas ofensas estão mais desafiadoras do que aquelas para as quais somos treinados. Este esforço extra pode causar uma ferida ou lesão, após a qual teremos que nos exercitar espiritualmente para ficarmos livres e sermos curados novamente. Mas o resultado vale o esforço. E aqui nessa parte ele fala o seguinte: quando você perdoa uma ofensa pequenininha, mas você perdoa, você vai exercitando o seu coração. É como você na academia começando a pegar pesos leves e depois você vai acrescentando mais um quilo. Vai chegar um momento que vai vir uma ofensa muito grande, mas por você ter exercitado, não será tão desafiador quanto seria se você sempre guardasse amargura, tá entendendo? O primeiro passo para a cura e para a liberdade é reconhecer que você está magoado. Em geral, o orgulho não quer que admitamos que estamos magoados e ofendidos. Quando admiti a minha verdadeira condição, busquei ao Senhor e me abri para receber sua correção. Senti que o Senhor queria que eu jejuasse por alguns dias. O jejum me possibilitaria estar sensível à voz do Espírito e também me traria outros benefícios. Isaías 58, versículo 6 fala: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. E as recaídas? Aí ele fala aqui, sobre um irmão que falava mal dele, que ele teve de perdoar. Alguns meses se passaram. De vez em quando eu precisava combater alguns pensamentos que eu tinha antes de perdoar aquele irmão. Este foi o meu exercício, a minha luta para permanecer livre. Finalmente perguntei ao Senhor como podia impedir que esses pensamentos me arrastassem novamente à falta de perdão. Eu sabia que Ele queria um nível mais elevado de liberdade para mim. O Senhor instruiu-me a orar pelo homem que me havia magoado. Mateus 5,44 fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tem um livro da Joyce Meyer também que é Faça um favor a si mesmo, perdoe. E ela fala muito, exaustivamente sobre esse texto. Então orei. A princípio eu estava com a voz seca, monótona, sem um mínimo de compaixão. Por obrigação eu acrescentava: Senhor, abençoa, dê a ele um bom dia, ajuda-o em tudo que ele fizer, em nome de Jesus, amém. Isto continuou por algumas semanas. Parecia que eu não estava chegando a lugar algum. Então, certa manhã, o Senhor me levou a ler o Salmos 35. Eu não tinha ideia do que havia naquele salmo. Então procurei e comecei a ler. Quando cheguei à metade, vi a minha situação. Salmo 35, 11 e 12. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Deus estava usando este salmo para me mostrar a minha batalha nos últimos anos. No Salmo 35, 13 e 14 fala: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-se como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem ora por sua mãe. Deus estava me mostrando como orar por aquele homem. Peça para ele as mesmas coisas que você quer que eu faça por você. Agora aí é tutano, meu irmão. Minhas orações mudaram completamente. Já não eram mais: Senhor, abençoa, dá ele um bom dia. Elas passaram a ser totalmente impregnadas de vida. Eu orava: Senhor, revela-te a ele de uma forma grandiosa, abençoa com a tua presença, que ele te conheça mais intimamente, que ele seja agradável a ti e honre o teu nome. Dentro de um mês, orando apaixonadamente por ele, clamei em alta voz: eu o abençoo, eu o amo, em nome de Jesus. Foi um brado do mais profundo do meu espírito. Eu havia passado de orar por ele, por amor a mim, a orar por amor a ele. Acreditei que a cura havia sido completa. A cura no confronto.
É fácil amar aqueles que não cometem erros aos nossos olhos. Esse é o tipo do amor lua de mel. Mas outra coisa é amar alguém quando podemos ver os seus erros, principalmente quando fomos vítimas deles. O amor de Deus estava me amadurecendo, fortalecendo meu coração. Desde então, casos semelhantes aconteceram, mas não demorou para que eu liberasse a ofensa, pois meu coração estava exercitado para permanecer livre dela. O Espírito do Senhor me conduziu em um ritmo que eu podia suportar. Era parte do meu processo de amadurecimento. Amadurecendo através das dificuldades. Crescemos nos tempos difíceis e não nos tempos em que tudo é fácil. Momentos difíceis sempre ocorrerão na nossa caminhada com o Senhor. Não podemos fugir deles, ao contrário, precisamos enfrentá-los, pois eles são parte do processo de sermos aperfeiçoados no Senhor. Se você optar por fugir deles, comprometerá seriamente o seu crescimento. À medida que supera diferentes obstáculos, você se tornará mais forte e mais compassivo. Você se apaixonará mais por Jesus. Se você saiu de algumas dificuldades e não se sente assim, provavelmente não se recuperou da ofensa. A recuperação é escolha nossa. Algumas pessoas se magoam e nunca se recuperam. Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Pedro aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Paulo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E quanto a nós? Você aprendeu? Ou você está duro, áspero, frio, amargo e ressentido? Nesse caso, você não aprendeu a obediência. A maturidade não vem facilmente. Se viessem, todos a atingiriam. Poucos atingem este nível de vida por causa da resistência que enfrentam. Em 1 Pedro 4, 12 e 13 fala: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!